Bem-vindos a um novo episódio do programa Falando em Locação. Já estava com saudade de vocês. Muito bom estar aqui. E hoje para falar sobre a nossa presença e participação no evento CXP Aluguel, evento da Cúpula, onde nós vamos trazer os principais destaques e a nossa análise dos pontos principais tratados nesse evento, que eles até colocaram como os 10 insights para a melhoria dos processos da operação de aluguel. E realmente a gente viu muita coisa interessante nesse evento. Acredito eu até que a Cúpula já se tornou uma referência importante para o segmento imobiliário. Então, o que eu consigo assim, trazer para depois chamar os meus colaboradores aqui para a gente poder debater o assunto, mas o que eu entendi que teve uma grande convergência aí de todas as apresentações, né? São 2 pontos que eu posso destacar. O primeiro, a importância do relacionamento e da boa comunicação. Isso ficou evidente praticamente em todas as palestras. E é uma coisa que a gente já está trazendo já há algum tempo, né? Essa necessidade que o mercado tem de olhar para a importância e para a necessidade de construir um relacionamento forte, não só com o locador, mas com o inquilino também. E o outro ponto, que a gente também viu com bastante convergência em todos eles, é a necessidade e a importância dos KPIs. Ou seja, sem os dados, né, sem as imobiliárias avaliarem, analisarem os seus números, ela não consegue traçar nenhuma estratégia, ela não consegue ter base para a tomada de decisões. Então, acho que foram os 2 pontos principais que eu vi nesse evento. E agora eu queria chamar a Maiara, nossa gerente comercial, que estava me acompanhando lá em Indaiatuba, no evento. E vou chamar o Paulo Rosa, nosso consultor de comunicação e marketing, que sempre nos apoia aí em todas as nossas ações. E vou deixar vocês darem as suas boas-vindas e já passo depois para a Maiara comentar o que ela achou, aí o que ela viu de interessante para trazer para vocês, que o objetivo é esse, né? Trazer para quem não pôde participar aí um resumo do que aconteceu de importante lá no evento. Maiara. Olá, pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo através do podcast. Olá, Cris. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de estar participando do programa Falando em Locação pela primeira vez, né? Meu nome é Maiara, sou gerente comercial da União Corp. Eu estive presente nesse evento que foi realmente importante para o mercado imobiliário, né? No segmento de aluguel. Estive lá com ela presencialmente em Indaiatuba, e já trazendo um pouco dos destaques, né, do que eu considerei importante, do que me chamou a atenção no evento, além desses pontos que você mencionou, Cris, foi a questão da tecnologia, né? Muitos palestrantes trouxeram isso, a importância da tecnologia dentro da imobiliária, e essa tecnologia associada a processos, né? A processos muito bem definidos, muito bem controlados. Então, tiveram várias palestras que, por mais que estivesse dentro de temas diferentes, mas que trouxe essa mensagem, né? Do uso de tecnologia, da inovação, principalmente. E a gente viu vários exemplos de imobiliários que já estão aplicando isso e o quanto que isso está sendo importante para o sucesso e para o crescimento do mercado de locação dentro da imobiliária. Vou passar para o Paulo agora. Olá, pessoal.
Bom ver todos de novo em mais uma edição desse nosso programa, né, cumprindo aquele grande objetivo da União Corp, que é sempre levar informação de qualidade para o mercado imobiliário, né? Ao contrário da Cristine e da Maiara, eu acompanhei esse evento de forma remota, que é uma experiência interessante dos novos tempos, né? Enquanto parte do evento está lá acontecendo, com relacionamento, com clinch, com corpo a corpo, com a troca de ideias, a gente fica numa outra visão aqui, absorvendo apenas a informação. E, na minha opinião, esse evento trouxe alguns pontos para que a gente refletisse, né? O que o mercado imobiliário reflita. Primeiro, pela cúpula e a sua derivada Imob Report serem sediadas no sul do país, eles têm uma visão um tanto quanto regional do mercado de locação. Então, embora alguns conceitos não possam ser aplicados para o mercado como um todo, mas é importante a gente ver o quanto esse Brasil é diverso em termos de realidades econômicas no mercado de locação, no mercado imobiliário como um todo, mas no de locação em particular. Isso foi muito interessante a gente ver certas realidades, certas práticas que acontecem. E veja, hein, embora eu tenha dito que eles são localizados no Sul e trouxeram uma realidade um pouco mais regional, mas eles foram buscar exemplos, por exemplo, de sucesso no Nordeste. Uma imobiliária que é praticamente uma nativa digital e que trouxe lições valiosíssimas lá de relacionamento com o cliente, de como utilizar as ferramentas digitais para deixar mais tempo de sobra para o relacionamento pessoal das suas equipes, experiências de Brasília em imobiliárias que fazem uma perfeita simbiose entre as áreas de locação e as áreas de venda, uma fornecendo matéria-prima para outra trabalhar. Então, isso tornou o painel bastante rico de informação. E nossa recomendação, né? Sempre que vocês tiverem oportunidade, assistam, participem, porque enriquece a todos, não só pelo relacionamento, como pela informação. E o segundo ponto que eu considerei importante foi, apesar de toda a tecnologia, apesar de todos os avanços, e apesar de sempre o olhar adiante, foi uma coisa importante ter resgatado coisas que são do dia a dia das imobiliárias desde que o mundo é mundo, ou seja, o cuidado com os entes importantes. Como cuidar melhor do seu proprietário? Como cuidar melhor do seu inquilino, principalmente? O que um e outro precisam em cada momento para que a imobiliária não seja mais considerada um custo indesejado, mas sim um fornecedor de serviços importante. Então, esses aspectos, né, de como tratar, como, por exemplo, acompanhar o imóvel ao longo de toda do seu contrato de locação para não haver surpresas desagradáveis numa relocação. O imóvel envelhece, portanto, ele precisa de cuidados. E quem que vai se responsabilizar por isso, né? Fica um vazio, mas que se a imobiliária tomar um cuidado e cuidar disso juntamente com o inquilino e proprietário, vai estar saindo na frente. Apenas um exemplo das coisas que foram apresentadas lá, que tanto olharam para frente, para a contemporaneidade, como resgataram coisas do passado, trazendo valores muito importantes. Paulo, esse ponto que você tocou é extremamente importante, porque me chamou muito a atenção no evento. Primeiro, que quem trouxe isso foi uma imobiliária de Araraquara, uma imobiliária que, para minha surpresa, falou que tinha quase 4.500 administrações, e com nível de profissionalismo imenso, e principalmente, né, tratando de um tema, ele colocou ali um exemplo, realmente de um tema muito, muito importante, que as imobiliárias têm muita dificuldade de tratar, que é justamente a necessidade da manutenção dos imóveis, né? A necessidade do locador entender quais são as suas obrigações também, né? Às vezes ele acha que só o inquilino tem obrigação, e o que está afeto ao proprietário em relação ao imóvel, o que está afeto ao inquilino. Então, ficou ali evidente como a imobiliária criando
realmente argumentos, né? E essa facilidade de relacionamento com o locador, como ela resolve muito mais facilmente problemas tão traumáticos. Mas era essa a minha intervenção aí. Eu acho que agora a gente pode tratar de um tema extremamente importante que eu nem esperava que fosse tratado com tanta relevância dentro do evento, que foi justamente o tema que trouxe ali a importância, né, das garantias dentro da locação. Qual de vocês dois aí quer comentar um pouco para a gente poder discutir sobre o assunto? Cris, acho que da mesma forma do tema anterior, eu posso começar falando e depois passo a palavra para o Paulo. O que me chamou nessa palestra sobre os segredos da gestão das garantias, acredito que esse foi o título da palestra do Eduardo Luiz, foi justamente a importância da imobiliária ter os processos muito bem definidos, independente da garantia, né? Então, dentro daquelas que ela pratica, e ele mencionou na palestra várias delas, né? É justamente isso, né? Todas essas garantias terem o processo muito bem definido para que a imobiliária consiga atuar e consiga controlar muito bem. E outro ponto que me chamou a atenção, que é onde a gente trabalha, e lógico, por mais que seja suspeito nós falarmos isso, mas isso foi algo que ele mesmo mencionou, a garantia do seguro-fiança, né? Dentre as garantias faladas por ele, ele disse que o seguro-fiança é a garantia mais fácil, mais ágil e mais funcional dentro da imobiliária, né? Isso tudo relacionado mesmo ao processo da imobiliária. A gente sabe que tem todas as questões, as vantagens que o seguro-fiança traz para o inquilino, para o proprietário, mas ele foi bem específico em relação a essas vantagens para a imobiliária. Então, nessa palestra foi o que me chamou a atenção e eu acho que é um ponto que as imobiliárias realmente devem ficar atentas. Mas agora eu vou direcionar a palavra para o Paulo, por favor. Obrigado, Mayara. Bem, como você mesmo disse, né, para não parecer piegas, nós falamos do assunto que nós temos tamanho interesse, né? É bom a gente destacar que o palestrante deste tema, lá naquele evento, ele é um consultor que, entre outras coisas, ele faz consultoria para o mercado imobiliário, mas faz consultoria também, presta consultoria para outros segmentos. Então, ele tem uma visão deste negócio, uma visão holística. E quando a gente pega alguém com uma visão deste tamanho, com uma visão desse porte, falando de um assunto tão que até agora era quase que marginalizado, né? Garantia era uma dor de cabeça no meio de um processo. E ele passa Garantia agora era o problema na locação, não a solução, né, Paulo? Pois é, pois é. E agora ela está passando a protagonista, né? Passou de prego para chave de roda, se a gente pudesse fazer uma analogia, né? Passou de ser aquilo que fura o pneu para aquilo que conserta o pneu. Mas ele alicerçou essa defesa em alguns pontos muito interessantes e que passam desapercebidos por nós. E um deles, que é: ninguém gosta de pensar numa garantia no seu momento pior, que é a da execução da garantia. Né? Porque enquanto contratação de um instrumento, a gente pode achar que não custa nada ter um fiador, e pode ser muito fácil colocar lá 3 depósitos, e pode ser caro ou barato contratar um seguro-fiança. A gente pode analisar assim de forma muito rasa. Mas ele foi além, ele falou: vocês já pararam para pensar quantas são as fases de um processo de desapropriação envolvendo cada uma das garantias? E, para nossa alegria e felicidade, aquela que envolve menos processos, aquela que é mais lisa, que provoca menos atrito, é justamente o de um seguro-fiança. São apenas 3 processos contra 8 processos necessários para você fazer uma desocupação quando o contrato está baseado em caução. Então,
quando a gente olha para esses detalhes, primeiro de tudo, né, uma garantia onerosa tem a solidez, como a Mayara bem destacou e ele fez questão de frisar. Uma garantia onerosa como seguro-fiança, ela dá mais solidez ao contrato e mais tranquilidade para o proprietário. Outro ponto destacado por ele, ou seja, quanto melhor a relação com o seu proprietário, menos atrito, melhor é a relação da imobiliária com o seu ente principal. Então, a garantia, ela deixou, como a Cristina falou, deixou de ser problema e passa a ser um elemento importante na qualidade do produto final que a imobiliária entrega. Então, isso para nós é muito caro, porque a gente vem batendo nessa tecla de há muito tempo, dizendo que as garantias onerosas são aquelas que são as mais sólidas, aquelas que mais representam tranquilidade para todo o mercado. E existem maneiras de fazer com que isso não pese tanto assim no bolso do inquilino. Nós sabemos como fazer isso, nós temos mostrado ao mercado e nós temos incentivado o mercado a isso. E quando a gente ouve alguém como este consultor falando destes instrumentos dessa forma, realmente só nos dão a certeza que nós estamos no caminho certo. Não é, Cristina? Ah, não tenho dúvida, Paulo, não tenho dúvida, né? Sem contar, Paulo, que quando a gente fala seguro, né? Então, um seguro que garante a locação. O que tem por trás disso? Eu acho importante relembrar a importância, né, de se ter uma garantia através de um seguro. Porque o que está atrás de um seguro? Né? Atrás de uma seguradora, eu tenho aí uma regulamentação tremenda. Né? Eu tenho uma SUSEP, né? Um órgão fiscalizador do mercado, um órgão regulamentador do mercado, ligado ao Ministério da Economia. Atrás de uma seguradora, eu tenho reservas que garantem, né, que suportam aí os prejuízos que a seguradora pode tomar com sinistros, para que ela possa honrar com o seu compromisso. E então não tem realmente aí uma opção mais, redundantemente falando, né, segura, que a operação garantida por uma seguradora, né? Porque outras possibilidades estão presentes no mercado, como o próprio palestrante colocou, que é o caso das garantidoras, mas acho importante levar essa reflexão. Concorda comigo, Paulo? Plenamente, Cristina. A gente poderia perguntar para todos, né? Quantas vezes a gente vê por aí balanços publicados de entidades que garantem contratos, né? As seguradoras, elas são obrigadas por arcabouço legal, que existe desde há muito tempo, né? Primeiro que elas precisam ser sociedades anônimas, todas elas, nenhuma delas é limitada. Segundo, todas elas têm, como você mencionou, as reservas técnicas, tem limites técnicos, e esta regra... Contratos de resseguros, inclusive, né? Sim, plenamente. E mais que tudo, né? Quando a gente olha para o mercado financeiro, que tem o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição relativamente recente no mercado brasileiro, que garante os depósitos dos seus aplicadores, poupadores e correntistas, mas, por outro lado, a gente já tem esse mecanismo de regulação do seguro desde que o seguro existe no Brasil. Ou seja, a gente não tem notícia de uma quebra de seguradora que tenha provocado prejuízo para as pessoas, porque o sistema como um todo ele se mantém de pé. Não é? Sim. Tanto um dos mercados mais blindados. São mercados mais blindados, mas isso é motivo quase que para um outro programa, né? É verdade, é verdade. Mayara, quer complementar mais alguma coisa que você viu de interessante para a gente poder já fechar
esse nosso programa de hoje? Claro, na verdade, até nessa própria palestra do Eduardo, ele pouco que finalizou a palestra, trazendo um tema que você mencionou no começo, Cris, que foi a importância dos KPIs. Então, ele trouxe isso também dentro das garantias, né? Que os KPIs são os melhores guias dentro da imobiliária. Então, a minha consideração final, até dentro desse contexto das garantias e se estendendo para tudo dentro do mercado imobiliário, é voltar com essa mensagem, né? A importância de você ter os dados e saber interpretar os dados. Exatamente. Obrigada, Mayara. Obrigada, Paulo. Estamos chegando ao fim. Na verdade, Paulo, eu não quero me despedir de você, porque eu quero que você faça o fechamento do nosso programa, chamando aí a nossa audiência, né, para nos encaminhar dentro dos canais que você vai dizer aí o que achou do programa, sugestões, críticas. Então, eu me despeço aqui e deixo contigo, Paulo. Obrigado, Cristina. E aí eu vou pedir para a nossa produção colocar o nosso sensacional e-mail do falandoemlocação@unioncorp.com.br, para que todos enviem suas sugestões, suas críticas, seus comentários, porque, como dissemos desde o nosso primeiro programa, são vocês que vão nos pautar, né? A nossa finalidade é levar a melhor informação para todos. Estamos aqui nos empenhando para isso. Vamos buscar informação em todas as fontes que a gente puder, mas a gente gostaria muito de saber de vocês que assunto vocês gostariam que a gente tratasse aqui. Se quisesse sugerir algum convidado especial, por favor, usem e abusem desse e-mail. Sempre um prazer receber a informação de vocês e estar aqui com todo mundo. Lembrando que nesse ano, Union Corp, 30 anos, em breve, novidades para vocês. Nos aguardem, hein? Abraço para todos e até a próxima edição.